Jojo no Kimi no Nabuken é um anime/mangá escrito e ilustrado pelo japonês Hirohiko Araki. A obra começou a ser produzida em 1987 e segue em publicação até os dias de hoje, o que faz de Jojo um dos mangás com maior tempo contínuo de publicação. Ao longo de suas 8 partes, 905 capítulos e 35 anos de história, Jojo é sem dúvida um dos animes mais populares já existentes, inclusive um dos meus favoritos. E é justamente por isso que eu tô aqui para fazer um iceberg a respeito desse anime que eu curto tanto. Não sei se você percebeu, mas esse vídeo aqui tá bem grandinho e até o momento foi o maior vídeo que eu já fiz no meu canal e justamente por isso ele deu muito trabalho. Então eu peço a você que, por favor, deixe seu like no vídeo, considere se inscrever e compartilhar para algum amigo que também goste de Jojo. Mas antes de começar eu vou explicar brevemente o que é um iceberg. Iceberg é um estilo de vídeo onde são apresentadas diversas curiosidades, mistérios e teorias a respeito de determinado assunto. Nesse caso, as informações apresentadas são divididas em camadas, que vão desde a superfície até as águas mais profundas. Quanto mais profunda a camada na qual a informação está apresentada, mais desconhecida e obscura ela é. Mas agora que você sabe o que é um iceberg, a gente pode começar. Ah, sim, e mais uma coisa. Esse vídeo aqui vai conter spoilers a respeito de algumas partes de Jojo, então esteja ciente de que você está propenso a receber spoilers a respeito de algumas partes. Mas fique tranquilo que eu garanti de deixar os spoilers mais pro final de cada camada. Essa aqui é uma das teorias mais famosas de Jojo. Ela se baseia numa frase que Jonathan Joestar disse lá na parte 1 em uma das suas inúmeras lutas contra o Dio. O Jonathan diz que caso ele perca a luta, o fantasma dele ainda iria assombrar o Dio. A teoria tenta conectar essa frase com o Star Platinum, que foi o stand responsável pela derrota de Dio. Ela também tenta ligar alguns pontos no design dos dois personagens, mas no fim é uma teoria bem superficial. No jogo Famicom Jump 2, lançado em 1991, Jotaro aparece como personagem jogável. Mas a parte realmente curiosa é que para a divulgação desse jogo foi feita uma pequena animação, e nela nós conseguimos ver o Jotaro, ou seja, tecnicamente essa foi a primeira vez que Jojo foi animado. Desde a primeira parte de Jojo, nós conseguimos ver uma atuação muito forte do destino dentro da série. E assim como os integrantes da família Joestar têm seus destinos fortemente ligados a Dio, os integrantes da família Zeppeli também passam por algo parecido. Ao longo de todas as partes em que um Zeppeli aparece, ele tem o cruel destino de acabar se sacrificando para tornar o seu amigo Jojo mais poderoso. Existe uma teoria que fala justamente a respeito disso, que na verdade todo esse sacrifício que os Zeppelis fazem geração após geração é parte do destino deles selado junto à família Joestar. E é uma teoria bastante plausível, já que, assim como eu citei, o destino é fortemente presente em Jojo. No início da parte 3, Dio utiliza um stand muito semelhante ao Hermit Purple e que não é o Zawardo. Esse seria o stand de Jonathan Joestar, o qual Dio tem posse do corpo. Inclusive o nome desse stand é The Passion. Diversos personagens de Jojo têm seus nomes inspirados em bandas, músicas e artistas. Mas a partir da parte 4 isso fica muito mais forte com os stands, que deixam de receber o nome de cartas de tarô e passam a receber nomes de diversas músicas de rock americano. Só que a utilização de nomes de músicas para nomear personagens acabou gerando problemas com direitos autorais. E é por causa disso que inúmeros stands e personagens tiveram que ser renomeados. Alguns dos exemplos mais notórios são Crazy Diamond, que passou a se chamar Shining Diamond, e Killer Queen, que passou a se chamar Deadly Queen. E mais um fato interessante, o primeiro stand a receber o nome de uma música foi o Cream, lá na parte 3, e o Araki escolheu esse nome justamente para fazer um trocadilho com Vanilla Ice Cream. O protagonista de JoJolion tem 4 bolas. Acho que não preciso falar muito mais a respeito. Com o passar dos anos, a obra recebeu diversos OVAs e spin-offs. Entre os mais notáveis, a gente pode citar Assim Falava Kishibe Horan, que inclusive recebeu uma adaptação para Netflix. Também temos Purple Haze Feedback e Deadly Man's Question, que contam, respectivamente, a história de Fugo após deixar a gangue de Buciarati e a história do Kira depois dos acontecimentos da parte 4. Jojo já recebeu 2 live actions. O primeiro é um longa-metragem que conta parte da história de Diamonds Unbreakable, e o segundo é uma adaptação de Assim Falava Kishibe Horan, só que para uma série de televisão. Sim, isso não é apenas um meme, Jesus realmente está presente na parte 7 de Jojo e tem participação importante no plot da parte, sendo ele um dos responsáveis pela manifestação do stand de Johnny Joestar. Na parte 5, o personagem Guido Mista apresenta uma forte repulsa ao número 4. Isso se deve ao fato de que em diversas regiões da Ásia esse número é tido como mau presságio, pois sua pronúncia é muito semelhante à pronúncia do kanji morte.
Araki sempre teve um apreço muito grande por moda, e graças a isso Jojo já fez parceria com diversas marcas de grife, como por exemplo Gucci, Vans e até mesmo Mercedes-Benz. Araki também já fez parceria com a revista Cell, de artigos científicos. Ele ilustrou uma capa da revista a respeito de uma pesquisa contra o Alzheimer. Originalmente, Araki planejava tornar Whole Horse parte dos Crusaders. Porém, devido ao personagem ter uma personalidade extremamente semelhante com a de Polnareff e um stand não tão versátil, essa ideia foi descartada. Ainda assim, é possível ver Whole Horse em algumas artes junto com os outros Crusaders. Um dos tipos de stand mais curiosos são os stands parasitas. Tais stands não podem ser controlados pelos usuários e normalmente apenas causam malefícios. Alguns exemplos desse tipo de stand são Superfly e Cheap Trick. Mas respondendo à pergunta, não. Provavelmente o stand de Holly não é um stand parasita, já que Josuke, assim como ela, também passou por aquela tremenda febre que quase tirou sua vida. Porém, depois de curado, Josuke desenvolve seu Crazy Diamond e nenhum tipo de stand parasita. Alguns acreditam que o Bite the Dust, a habilidade desenvolvida por Yoshikage Kira na parte 4 após tomar uma segunda flechada, é um Requiem. Lamento informar, mas não, o Bite the Dust não é um Requiem. Provavelmente ele é um protótipo do que viria a ser o Requiem na parte 5, mas nem por isso ele é considerado um stand Requiem, ele é apenas uma melhoria que o stand do Kira sofreu. Peraí, eu ia continuar o iceberg normalmente, só que eu percebi que muitas pessoas têm dúvida a respeito do que é um Requiem. Por ter notado essas diversas dúvidas e também a pedido de um amigo meu, eu vou separar um tempinho desse vídeo para explicar para vocês o que é um Requiem. Caso você julgue já saber o suficiente a respeito ou simplesmente não quer ver essa parte do vídeo, pula para essa minutagem aqui onde eu vou continuar o iceberg. Mas bem, como eu disse no item anterior, o Bite the Dust foi o pontapé inicial para a ideia do Requiem, que assim como o BTD é uma melhoria de stand. Para se alcançar o Requiem é preciso utilizar uma flecha específica, a flecha Requiem. Algumas pessoas acabam se confundindo e achando que a flecha Requiem e a flecha de stand normal são a mesma coisa, porém não, elas não são, e a gente pode notar isso por dois fatores. Primeiro, pelo design delas, a flecha de stand normal é assim e a flecha Requiem tem esse besouro dourado na ponta. E também é só você pensar um pouquinho na lore da parte 5 de Jojo. O Diavolo se esforça ao máximo para tentar localizar e utilizar a flecha Requiem. Se todas as flechas tivessem a capacidade de gerar um Requiem, era só ele pegar a flecha do Black Sabbath que aparece nos primeiros episódios da parte 5. Mas como não é isso que acontece, podemos perceber que a flecha Requiem é sim uma flecha especial, diferente das normais. Mas agora vamos voltar pro vídeo. Jojo possui algumas light novels. Entre as mais famosas nós podemos citar George Joestar, que é uma história muito, mas muito confusa. Além de contar um pouco mais a respeito do pai do Joseph, nós também temos a história dos 36 Cars em Marte, onde por algum motivo o Narancia tá no espaço e o stand dele, ao invés de ser um aviãozinho, é um submarino. O Cars descobre o poder dos stands e começa a aprimorar eles utilizando sua habilidade. E é nesse ponto que o Cars desenvolve 7 stands. E esses stands são Whitesnake, Sea Moon e Made in Heaven Ultimate Requiem, U-Boat Ultimate, The World Ultimate, Dune Ultimate e Ultimate de Foresea. Além dos stands do Cars, a gente não pode deixar de citar que o Sex Pistols virou um time de jogadoras de vôlei. Eu acho que é melhor parar por aqui. Já foram criados 3 diferentes escapes com a temática Jojo pela empresa japonesa Scrap. O primeiro se passando em um cenário da parte 4, onde você deve resolver alguns enigmas a tempo para conseguir encontrar Kira. Já o segundo escape é tematizado como o hotel da parte 3, no qual você tem apenas 60 minutos para escapar do local. E por fim também foi realizado um escape com um cenário baseado na parte 5, onde você está preso num museu e deve escapar de lá rapidamente para não ser transformado em uma estátua. Na parte 6, descobrimos que Giorno não é o único filho de Jill, sendo apresentados 3 novos filhos dele. É interessante pensar que esses 3 caras fazem parte da linhagem dos Joestar. Sticky Fingers, stand de Bruno Bucciarati, teve sua habilidade inspirada por um álbum de mesmo nome. Na capa do álbum aparece jeans com um zíper, e a habilidade desse stand é justamente abrir as coisas com um zíper. Midler é uma personagem da parte 3 de Jojo, e seu rosto nunca foi mostrado nem no anime nem no mangá. Isso acontece muito provavelmente porque Jotaro derrotou ela quebrando todos os seus dentes. Mas enfim, quando a Capcom foi desenvolver um jogo sobre Stardust Crusaders, eles não tinham nenhum design para usar como base para fazer essa personagem. Então o Araki criou um novo design para ela, que inclusive é visto em diversos artbooks de Jojo. O verdadeiro nome de Jairo Zeppeli na verdade é Julius Caesar Zeppeli. É só uma curiosidade mesmo.
Essa aqui também é uma teoria muito conhecida entre a comunidade de Jojo. Quando Josuke era criança e foi acometido por uma forte febre, um homem misterioso ajudou a empurrar o carro de sua mãe, salvando a vida dele. Por aquele homem ser muito parecido com o Josuke, muitas pessoas teorizam que ele é o próprio Josuke que voltou no tempo para salvar a própria vida. Essa teoria não faz muito sentido. Inclusive em um episódio o próprio Josuke diz que ele usa aquele cabelo e uniforme muito parecidos com o do cara justamente em homenagem a ele, como forma de agradecimento por ele ter salvado a sua vida. E também é esse o motivo pelo qual ele não deixa as pessoas zombarem do seu cabelo, como forma de prestar respeito a seu salvador. Também tem pessoas que dizem que o Josefumi, um personagem lá da parte 8 de Jojo, é o salvador do Josuke, mas aí viajou mais ainda na teoria, vamos pra próxima. E falando na parte 8, todos os membros da família Higashikata possuem stands que tem a palavra King no meio do nome. Quando o JoJolion ainda estava em lançamento, algumas pessoas teorizavam que o King Crimson estaria entre um dos stands dessa família. Mas JoJolion acabou e não teve King Crimson. O nome do orangotango da parte 3 é Forever. A marca de nascença no pescoço do Joestar só foi introduzida na parte 3, então na parte 1 e 2 do mangá nós não conseguimos ver essa marca. Porém, na produção do anime esse detalhe foi corrigido, então desde a parte 1 você já consegue ver essa marca no pescoço dos Joestar. E mais um fato interessante é que existe uma arte promocional de Jojo onde a gente consegue ver que a Lisa Lisa também possui essa marca, mas isso foi apenas um erro ilustrativo do Araki. Não, a Lisa Lisa não faz parte da linhagem Joestar. O stand de Narância, a Aerosmith, tem um mini piloto que é chamado de Mr. Smith. De 2003 a 2005 foi produzido um OVA da parte 3 de Jojo pelo estúdio APPP. A adaptação ficou bastante conhecida e teve relativo sucesso. Por conta disso, no ano de 2007, a mesma produtora fez um filme sobre a parte 1 de Jojo. Só que, diferente do OVA, o longa-metragem não teve tanto sucesso, sendo lançado somente em alguns locais do Oriente e nunca tendo uma versão em Blu-ray. Com isso, o filme acabou se tornando uma lost media, que só foi vista pelas pessoas que foram assistir na grande estreia. No momento que eu tô gravando esse vídeo, alguns minutos da produção foram encontrados e estão disponíveis online, porém boa parte dela ainda está perdida, e ao que tudo indica, talvez nunca seja encontrada. Entre as inúmeras parcerias que Jojo já teve, nós temos uma exposição no Museu do Louvre. Inclusive, graças a essa exposição, o Araki escreveu o primeiro mangá em parceria com o Museu do Louvre, que foi Horan Visita o Louvre. Na abertura da parte 2 é possível ver uma pequena referência ao stand Hermit Purple, que Joseph Joestar, protagonista dessa parte, viria a despertar futuramente. Horan Kishibe, personagem secundário da parte 4, mangaka e um dos caras mais estranhos da cidade de Morio, é o alter ego do Araki. A cidade de Morio, onde se passa a parte 4, foi inspirada em Sendai, cidade natal de Hirohiko Araki. Nessa parte, ao invés de mostrar lutas o tempo todo, ele quis explorar diversos aspectos da vida cotidiana em uma cidade pequena, além de mostrar que o perigo está sempre à espreita, onde você menos espera. Originalmente, Araki planejava utilizar o nome Sendai na obra, porém ele acabou optando por usar um nome fictício, já que mesmo sendo inspirada pela cidade natal de Araki, Moriocho era uma cidade totalmente nova, com um conceito bem diferente da cidade real. Por algum motivo no Japão as pessoas fazem muitos memes com o colega de trabalho do Kira, que apareceu por no máximo 2 capítulos, e transformam ele numa espécie de vilão do vilão. No mangá, a calça do Mista é feita de pele de zebra, porém isso foi alterado no anime porque não era ecologicamente correto. A partir da parte 4, Araki começou a desenvolver o visual dos stands antes do visual de seu usuário, para que assim o usuário e o stand tivessem uma conexão tanto visual quanto emocional. Existe uma história feita por fãs na qual Kakyoin e Jotaro acabam tendo um filho, e esse filho sai de um ovo. O nome da criança é Jota e ele tem um stand que é uma mistura do Star Platinum com o Hierophant Green. Tem uma teoria que diz que o verdadeiro poder do Zawardo não é parar o tempo, mas sim reger o mundo por completo, controlando diversos elementos da realidade. Essa teoria se baseia em diversas coisas. A primeira delas é que quando Jill consegue parar o tempo pela primeira vez, aquela velha estranha fala que ele precisa acreditar de verdade que consegue parar o tempo. Assim, ele conseguiria realmente o fazer. Dito e feito, quando Jill acredita que é capaz de parar o tempo, ele realmente o para. A teoria complementa dizendo que quando Jill começou a desconfiar que Jotaro podia se mover no tempo parado, ele realmente acreditou nisso, fazendo com que Jotaro desenvolvesse essa habilidade. Enfim, essa teoria se aprofunda um pouco mais, mas eu vou parar por aqui. Essa coisa roxa na cabeça do Abakio não faz parte do cabelo dele, isso na verdade é um chapéu.
Essa teoria aqui não é tão conhecida, mas faz bastante sentido. Na parte 4, Joseph e Josuke encontram um bebê invisível perdido no meio do nada, e no fim das contas, mesmo procurando, eles não conseguem localizar a mãe da criança. É teorizado que a mãe dessa criança provavelmente foi morta por Kira, já que ele assassinava diversas mulheres na região de Morio. Também é dito que possivelmente o bebê despertou esse stand para se proteger do Kira, pois se sentiu ameaçada por aquela figura. Mas enfim, não temos confirmação sobre o que aconteceu com a mãe da criança invisível. Traduzido do japonês para o chinês e do chinês para o inglês, essa aberração chamada Duang foi obra de alguns estudantes de inglês do Japão. Inclusive, Duang é a primeira scan não oficial de Jojo traduzida para o inglês. Quer dizer, inglês entre muitas aspas. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu no meio dessa tradução, mas coisa boa é que não foi. Existe uma figure da garrafa de água do Ângelo. Inclusive, ela é bastante rara e exclusiva de uma rede de lojas japonesa. Mais uma teoria, e essa aqui diz que muito provavelmente uma das irmãs do Cesar Zeppeli acabou se casando e com o passar das gerações perdendo o sobrenome Zeppeli e adquirindo o sobrenome Bucciarati, o que é muito comum de acontecer em casamentos. Normalmente as pessoas acabam perdendo o sobrenome de mãe e ficando apenas com o sobrenome de pai. A teoria diz que Bruno Bucciarati, que seria um Zeppeli, acabou se encontrando com Giorno, que é um Joestar, devido aos destinos interligados que as duas famílias possuem. Porém, novamente, é apenas uma teoria, sem confirmação. Jojo Go é um artbook muito estranho. Além de você ter a cara do Araki no meio da capa, você também tem incríveis artes como o Giorno de 3 pernas. Um outdoor de Jojo aparece por mais ou menos uns 3 segundos em Mamma Mia 2. A personagem da parte 4, Yukako, apresenta todos os traços de uma yandere, e muito provavelmente é a primeira yandere dos mangás. Inclusive, a personagem já foi protagonista de um clipe musical japonês. Embora quase todos os personagens de Jojo pareçam gays, inclusive eu fiz um vídeo a respeito desse assunto, ao longo de toda a série existem apenas 3 personagens LGBT confirmados. Dio, que foi confirmado bissexual em uma entrevista pelo autor, Ângelo, que como é citado na parte 4 estuprou 3 meninos, e Scarlett Valentine. Além desses 3 confirmados, na parte 5 nós temos 2 casais homoafetivos implícitos, sendo eles Sorvete e Gelato e Squalo e Tiziano. Além disso, nós também temos o personagem Anasui, que foi originalmente introduzido como uma mulher, mas depois acabou se tornando um homem musculoso. Existem algumas possíveis explicações para o porquê disso ter acontecido e eu vou expor elas aqui. A primeira, que para mim é a que faz mais sentido, é a questão do tabu. A parte 6 já introduziu a Jolene, que foi a primeira Jojo mulher. Agora, imagina a primeira Jojo mulher já ter um relacionamento lésbico. Creio que quando o Araki percebeu a possível polêmica que isso poderia causar, ele simplesmente foi lá e mudou o gênero do personagem, imaginando que ninguém ia perceber. Mas também tem outra teoria que diz que o Anasui utilizou seu próprio stand para mudar de gênero, o que no meu ver não faz tanto sentido, mas tudo bem, né? É uma teoria. Tem uma teoria que diz que as 14 frases escritas no diário de Dio e que devem ser utilizadas para se alcançar os céus vêm de uma canção de ninar que a mãe dele cantava quando ele era criança. É uma teoria até que interessante, porém eu não encontrei nenhuma evidência que comprove a veracidade dela. Na parte 1 é dito que William Zeppeli não teve esposa nem filhos, o que torna totalmente sem sentido a existência de Cesar Zeppeli na parte 2. Porém isso aí não passou de um erro de escrita que depois de descoberto foi alterado. Durante o confronto com Dio na parte 3, ele diz que o Hermit Purple é o stand mais fraco. Mas depois da parte 6 ele diz que o Survivor na verdade é o stand mais fraco pela sua incapacidade de ser controlado. A real é que o Dio só tava querendo assustar o Joseph mesmo e tava falando um monte de merda. Diz é uma HQ americana que foi por muito tempo considerada uma cópia descarada de Jojo. Além de apresentar personagens com todos os trejeitos dos protagonistas da parte 3, o conceito de stand também está introduzido nessa HQ. Porém, após muita polêmica, o autor revelou que a intenção dele era apenas introduzir os conceitos de Jojo para o público americano, e não fazer uma cópia da série. Justamente por isso que a gente nunca teve uma continuidade para Diesel. O personagem da parte 3, Polnareff, teve seu nome, personalidade e design inspirados em 3 personalidades francesas, sendo elas Alain Delon, Jean-Paul Belmondo e Michel Polnareff. Por incrível que pareça, todos os eventos da parte 5 ocorrem num período de 8 dias.
Ao longo da obra, os países onde cada parte é ambientada vão variando bastante, e para escrever sobre todos esses diferentes países, Araki teve que conhecer um pouco mais sobre cada um deles. E para isso, Araki fez diversas viagens ao redor do mundo. A exemplo, para escrever a parte 7 de Jojo, Steel Ball Run, Araki visitou os Estados Unidos para conhecer melhor as regiões desérticas de lá. Quando questionado a respeito dessas viagens em entrevista, o autor de Jojo disse que, sem sombra de dúvidas, um dos piores destinos para o qual ele já foi o Egito. E eu acho que ele deixou isso bem claro ao longo da parte 3 de Jojo, onde a gente vê diversas vezes os personagens tendo muito incômodo com a população egípcia, e não só tendo problemas com a população do local, mas também com a cultura de lá, como é o caso da clássica cena em que o Polnareff vai utilizar um banheiro e sai um porco de dentro da privada. O stand de Yashu, o personagem da parte 8, foi inspirado naquela sensação horrível de se perder utilizando o GPS. E essa referência ao GPS pode ser vista inclusive no design do stand. Sandman é um dos participantes da Steel Ball Run, e de início ele parece ser um cara extremamente justo. Afinal, os motivos dele para participar da corrida são bastante nobres. Ele quer juntar o dinheiro para comprar o terreno onde vive sua tribo, impedindo assim que os homens brancos tomem essas terras. Acontece que repentinamente Sandman acaba deixando toda a sua honra de lado e se alia aos homens brancos, que prometem a ele privilégios em troca da vida de Johnny Joestar. Essa mudança drástica na personalidade do personagem faz com que muitas pessoas acreditem que ele não é o verdadeiro Sandman, e sim uma cópia de outra dimensão. Para quem não tá habituado com a parte 7, o D4C, stand do principal antagonista dessa parte, Funny Valentine, tem a capacidade de se mover entre dimensões. Além disso, ele também tem a capacidade de trazer elementos de uma dimensão para outra. Isso se aplica tanto para objetos quanto para seres vivos. Então sim, a ideia de que o Sandman foi substituído por uma cópia é bastante coerente. Outro ponto que sustenta essa teoria é o fato de que durante a luta contra Johnny Joestar, Sandman diz que seu verdadeiro nome é Soundman. E a nomenclatura Sandman é um erro da pronúncia de seu nome, cometido pelos homens brancos. A questão é que lá nos primeiros capítulos, os próprios integrantes da tribo do Sandman chamam ele por esse nome. Então, ou o Sandman de outra dimensão tem um nome diferente, ou o Araki simplesmente esqueceu dessa informação. Originalmente, o stand de Enrico Pucci deveria se chamar Starway to Heaven, mas o Araki acabou repensando esse nome e chegou à conclusão de que Made in Heaven fazia mais sentido, já que escadaria para os céus indica uma espécie de caminho e o Made in Heaven já é ascensão ao céu. E falando em Made in Heaven, uma curiosidade interessante é que quando o tempo começa a ser acelerado por ele, todos os desenhistas não conseguem mais desenhar seus mangás, porque a tinta da caneta seca antes de entrar em contato com o papel. Porém, um único mangaka no mundo ainda é capaz de fazer seus desenhos, e esse mangaka é Horaku Shibe. No jogo Jojo Heritage for the Future, que narra os eventos da parte 3, nós temos a presença do personagem Silver Chariot Requiem como um easter egg. Desde os primórdios de Jojo, Araki vem tentando inserir a força feminina em sua obra. Isso começou com a Lisa Lisa na parte 2, que na época já não teve tanta aceitação, e foi evoluindo ao longo das partes até chegar na Jolene. Só que desde a parte 4, o Araki já planejava criar uma Jojo mulher. Na parte 5, o Araki tentou com todas as forças criar o primeiro Jojo feminino, mas o seu editor recusou a ideia, dizendo que o público não aceitaria uma protagonista mulher. O Araki aceitou, só que ele não se deu por vencido e planejou uma grande reviravolta. A sua ideia original era que Giorno fosse uma mulher disfarçada de homem, e que isso fosse revelado perto do final da parte 5. Só que durante o desenvolvimento da parte ele percebeu que esse plot seria bastante complexo e que a imagem do Giorno como um homem já estava bem definida, então já não tinha muito mais o que ele fazer. Mas na parte 6 o Araki colocou seu editor em xeque, dizendo que ele ia fazer uma Jojo feminina, não interessa se o público ia gostar ou não, e foi daí que surgiu a Jolene. Inicialmente, Araki não planejou Johnny Joestar como um personagem cadeirante, só que ao longo da parte 7 ele queria desenvolver um protagonista que evoluísse tanto mentalmente quanto fisicamente, e por conta disso ele decidiu formular um personagem que tivesse uma deficiência motora, e essa foi sem dúvidas uma ótima decisão do Araki, já que Johnny é um personagem exemplar quando o assunto é representatividade. Jojo 6251 é um artbook publicado no ano de 1993 pela editora Shueisha. O livro traz diversas ilustrações do próprio Araki a respeito das 4 partes que tinham sido lançadas na época. Um fato interessante sobre esse artbook é que o nome Jojo 6251 vem do fato de que naquela época já haviam sido publicadas 6.251 páginas de Jojo.
Lá no ano 2000, Araki foi questionado sobre qual era seu personagem favorito. Foi então que ele publicou essa listinha com os seus 10 personagens prediletos. Em primeiro lugar, a gente tem Josuke, que nas palavras do próprio Araki, foi um Jojo criado não como um herói, mas sim como um amigo. Em segundo, nós temos Yoshikage Kira, terceiro Bruno, quarto Diávolo, quinto Diorno, sexto Joseph Joestar, sétimo Mista, oitavo Jotaro Kujo, nono Shigeki e em décimo lugar a gente tem Jill Brando. Originalmente, Soft and Wet, stand do protagonista da parte 8, teria a habilidade de Nut King Cow, o stand de outro personagem dessa mesma parte. Porém, Araki descartou essa ideia por inúmeros motivos, entre eles que a habilidade atual do Soft and Wet é muito mais versátil para um protagonista. Para quem não sabe, a habilidade do Soft and Wet é roubar atributos utilizando suas bolhas. Ele pode, por exemplo, roubar o som de uma parede e destruir ela sem emitir um único ruído, ou até mesmo roubar atributos de algum ser vivo, como é o caso do primeiro capítulo onde ele rouba a visão de um personagem. Já a habilidade do Nut King é meio que enfiar parafusos nas coisas. JoJonion é uma coletânea de mangás que abrangem a história de Jojo, da parte 1 até a parte 3. Diferente dos mangás padrão japoneses, JoJonion é uma coleção de luxo, que recebeu artes exclusivas do Araki para cada uma de suas capas. Essa edição se tornou bastante popular, ao ponto de que a versão americana de Jojo usa os mesmos moldes de JoJonion. Uma curiosidade bastante interessante é que no volume 2 da parte 1 de JoJonion, na capa nós temos William Zeppeli, o qual segura um cajado, e na ponta desse cajado nós temos nada mais nada menos que uma Steel Ball. Isso é uma clara referência à parte 7 de Jojo, Steel Ball Run, onde a família Zeppeli utiliza essas bolas de aço como arma. Como eu já citei antes quando falei a respeito da marca de nascença dos Joestar, diversas coisas que o Araki acabou deixando passar foram consertadas no anime. E durante o desenvolvimento da parte 4, uma sugestão que o Araki deu para os desenvolvedores é que em diversas cenas eles colocassem o personagem Yoshikage Kira passando no fundo, para que assim o personagem já fosse integrado à série desde os primeiros episódios. E essas cenas do Kira passando no fundo sem ser notado por nenhum dos protagonistas são um detalhe que torna a obra muito mais rica, principalmente para quem está assistindo a parte 4 pela segunda vez. Você está assistindo uma cena e de repente você repara que o grande vilão dessa parte está contido no fundo dela, atuando como um mero figurante. Os 3 stands que mais aparecem ao longo de toda a obra são Silver Chariot com 367 páginas, Sex Pistol com 385 e por fim Star Platinum com 398 páginas. Em entrevista, Araki confirmou que o boné do Jotaro faz parte de sua cabeça, embora essa afirmação não faça muito sentido, já que durante a parte 13 em diversos momentos ele retira o chapéu. Enfim, né, vai entender o Araki. Annie, aquela menininha da parte 3 que era apaixonada pelo Jotaro, só foi receber um nome quando o anime foi lançado. E assim como aconteceu com Whole Horse, Araki também pensava em tornar ela parte dos Crusaders. Só que por não ter uma habilidade de stand, a personagem poderia muito bem atrapalhar toda a logística da parte. Algumas pessoas dizem que o louco, stand do Iggy, era pra ser dessa menininha, mas essa informação infelizmente eu não posso confirmar. E falando no Iggy, quando questionado a respeito do personagem, Araki disse que criou ele na intenção de dar um pet pros Crusaders. E inicialmente ele não planejava que o cachorro fosse usuário de stand. Araki também disse que escolheu a raça Boston Terrier para Iggy devido à sua facilidade de adaptação para o mangá, por causa das suas cores predominantes preto e branco. Antes de ter criado o cachorrinho, o autor de Jojo também cogitou colocar um gato em seu lugar. Só que ele percebeu que o gato muito provavelmente ia atrair o grupo em algum momento. Mais um fato interessante é que o Araki nunca gostou muito de cachorros. Mas isso aí ele nem precisava falar, fica bem nítido na sua obra. A questão é que depois de criar o Iggy, o Araki se interessou muito pelos bichinhos, e até cogitou adotar um Boston Terrier. Só que devido à sua rotina muito atarefada como mangaka, ele percebeu que ele não ia ter muito tempo para cuidar do cachorrinho. Tem uma teoria que diz que o Mikitaka, alien da parte 4, na verdade é o Cars. Lá no final da parte 2, o vilão é lançado para fora da atmosfera e acaba tendo seu corpo congelado e fica vagando pelo espaço até o momento em que ele perde sua consciência. A teoria diz que após muitos anos, Cars acabou chegando num planeta habitado. E por não ter mais nenhuma memória, acabou se associando com a população daquele planeta. E por fim, em algum momento ele acaba chegando no planeta Terra e encontrando Josuke. E isso não acontece por acaso, já que em Jojo o destino tem uma forte relevância. A teoria também se baseia na habilidade de Mikitaka, que é muito semelhante à de Cars. Só que também é nesse ponto que ela acaba pecando. A habilidade do Cars é moldar seu corpo se baseando em qualquer ser vivo, que é exatamente o oposto da habilidade do Mikitaka, na qual ele consegue moldar seu corpo baseando-se em objetos. Sendo assim, muito provavelmente Cars e Mikitaka são personagens totalmente diferentes, mas não deixa de ser uma teoria bem interessante.
Na maioria das partes de Jojo, algum cachorro morre. E não satisfeita com isso, a PETA, que é uma instituição de proteção a animais, foi protestar contra Jojo. Até onde eu saiba, esse protesto aí não deu em nada. Quer dizer, pelo menos deu pra dar umas boas risadas. Um dos antagonistas da parte 7, Funny Valentine, consegue tocar bandolim com os pés. Em Stone Ocean, a gente tem uma pequena participação da Ku Klux Klan, embora no meu ver o Araki não saiba muito bem como funciona a Ku Klux Klan. Caso você não saiba, a Ku Klux Klan é uma comunidade originária dos Estados Unidos que prega pensamentos intolerantes. O movimento existe desde 1865 e foi responsável por inúmeras tentativas de assassinato ao presidente Barack Obama e a outras personalidades negras. Em Jojo, a introdução da habilidade dos antagonistas é sempre bastante enigmática. Assim como acontece na introdução da parada de tempo na parte 3, onde Dio utiliza essa capacidade da forma mais inusitada possível, na parte 5 nós temos um acontecimento semelhante com a introdução do King Crimson. Na primeira aparição do stand ocorre um pequeno confronto com Bruno Bucciarati, no qual Bruno tenta atacar o Diavolo, mas acaba acertando ele mesmo. E nesse ponto aqui muitas pessoas ficam confusas, e é por causa disso que eu vou explicar brevemente a habilidade do King Crimson. Diferentemente da maioria dos stands, esse aqui possui duas habilidades especiais, que eu vou explicar separadamente. A primeira habilidade é a pulada de tempo, e ela funciona da seguinte forma. Quando ativada, a habilidade faz com que tudo ocorra normalmente como é predestinado a acontecer durante 10 segundos. Quando a pulada de tempo termina, apenas o usuário do King Crimson é capaz de lembrar do que aconteceu durante ela, dando assim a impressão de que o tempo foi pulado. A segunda habilidade desse stand é o Epitap. Tal habilidade faz com que o usuário seja capaz de ver 10 segundos no futuro, só que para conseguir ter essa visão, o Epitap precisa ser projetado em alguma superfície. Na maioria das vezes, Diavolo utiliza seu próprio cabelo, mas em alguns casos ele utiliza outras superfícies, como é o caso da luta contra Bruno. O que o Diavolo fez aqui foi projetar o futuro do Bruno na poeira que estava naquela sala. Com isso, quando o Bucciarati ataca sua própria imagem, ele na verdade está vendo uma visão de seu futuro próximo, onde ele seria empalado por Diavolo. O stand do Josuke, Crazy Diamond, foi nomeado por Jotaro. Na parte 6 foi introduzido um novo stand chamado de Earth, Wind and Fire, só que o Araki esqueceu que ele já havia usado esse nome para outro stand na parte 4, no caso o stand do Mikitaka, então ele alterou o nome do novo stand para Planet Waves. Em uma cena do capítulo 25 de Diamonds Unbreakable, a gente consegue ver um mangá caindo do armário do Josuke, e esse mangá é um volume de Deep Boy, o qual o assistente do Araki ilustrava na época. Algo que muitas pessoas estranham na parte 5 é a repentina saída de Fugo da gangue do Bucciarati. E essa saída tão brusca fica ainda mais estranha no mangá, já que o personagem só foi receber o devido desenvolvimento no anime. Isso porque a ideia original do mangá era que o personagem fosse um espião infiltrado e traísse o grupo. Porém, durante o desenvolvimento da parte 5, Araki estava passando por diversos problemas pessoais. E esses problemas acabaram o impedindo de escrever a respeito da traição, já que traição por parte de um amigo de confiança era uma ideia que deprimia bastante o Araki, e algo que ele não gostaria de escrever sobre naquele momento de fragilidade. Em uma das lutas da parte 5, Giorno finaliza seu oponente usando seu Mudar. Só que essa foi a maior sequência de socos da história de Jojo, ocupando 7 páginas inteiras. Tal fato acabou se tornando um meme entre a comunidade. Quando questionado em entrevista, Araki não chegou a confirmar se Joseph Joestar continuava vivo durante os eventos da parte 6, já que na parte 4 Joseph já estava bem velhinho e acabado. Só que mesmo não confirmando nada, Araki deu pequenos indícios de que Joseph continuava vivo. Caso ele realmente não tivesse morrido, durante a parte 6 Joseph teria 91 anos. Durante a parte 4, o nome Jojo é dito uma única vez. Tem uma reportagem japonesa que mostra uma garota obcecada por Jotaro indo visitar o estúdio do Araki. Durante a visita, Araki cria um filho hipotético entre a garota e Jotaro. O nome da criança é Joe Kujo e ele possui um stand chamado Love Letter, que tem uma funcionalidade muito similar à do Death Note. Todas as pessoas que têm seus nomes escritos no caderno irão se apaixonar, e a única forma de se livrar do poder desse stand seria tirando sua própria vida. Quando perto de terminar a parte 6, Araki imaginava ter chegado ao auge de sua carreira, e também de sua criatividade para continuar expandindo o universo de Jojo. No entanto, na mesma época, Araki começou a reler as primeiras partes de Jojo, que ele já tinha escrito há mais ou menos uns 20-25 anos. E nessas releituras, Araki pôde perceber que diversos traços, tanto de sua arte quanto de sua escrita, evoluíram muito ao longo do tempo. E com isso, muitos aspectos das primeiras partes da obra já não o agradavam tanto. Foi aí que Araki percebeu que sua carreira não havia acabado, e para ter a chance de reescrever e melhorar
melhorar as partes da obra que ele não gostava tanto, ele alterou o final da parte 6, o que abriu espaço para o desenvolvimento da parte 7 de Jojo, que se passa em um universo completamente novo. Uma das alterações mais notáveis entre a parte 1 e seu reboot na parte 7 foi o desenvolvimento de um protagonista muito mais humano. O primeiro Jojo, Jonathan Joestar, era um personagem extremamente honrado, a personificação do bem e da piedade, enquanto Jill Brando, o antagonista dessa parte, é a personificação do mal e da crueldade. Embora ele tenha motivações para ser daquele jeito, no meu ver elas não são profundas o suficiente para explicar a maldade daquele personagem. Já na parte 7, as contrapartes dos personagens têm um desenvolvimento muito maior, e a linha entre o bem e o mal acaba ficando muito mais tênue. Johnny Joestar, por exemplo, é um personagem muito mais egoísta que Jonathan, tanto que em determinados momentos ele se deixa levar por sua ganância e emoções. Já Diego Brando tem um passado e motivações muito mais bem desenvolvidas, que tornam ele um vilão que realmente tem motivos para ser mal. Enfim, tem muito mais coisa para ser falada a respeito, mas eu prefiro parar por aqui, porque esse assunto dá tema para um vídeo completo. Na batalha contra Jill na parte 3, quando ele manda seu motorista seguir pela calçada para evitar o engarrafamento, uma das pessoas atropeladas é o Aldo, personagem de Where is Wally. Para quem não sabe, o Where is Wally é tipo o nosso KD para os americanos. São livros com coletâneas de imagens repletas de inúmeros elementos onde você deve encontrar o Wally perdido no meio do cenário. Por ser bastante famoso, o personagem já foi inserido como easter egg em diversas produções, e Jojo foi uma delas. No OVA de Horan Kishibe, o rosto de Josuke não é mostrado nenhuma vez. Isso porque Horan odeia o Josuke. E esse ódio do Horan acontece por motivos bem bobos, como por exemplo o Josuke ter quebrado sua cara e botado fogo na sua casa. Tem uma ilustração na parte 3 que em teoria teria previsto o 11 de setembro, já que um dos personagens da cena tem uma camisa com 9/11 escrito, que é a data do atentado. E no canto inferior a gente consegue ver um pequeno aviãozinho. Araki já foi questionado a respeito disso em entrevista, porém ele disse que nem lembrava do contexto no qual a cena foi escrita, e por que ele tinha colocado aquele número na camisa do personagem. Enfim, de acordo com o próprio autor, tudo não passou de uma coincidência. Tem uma teoria que diz que o sapo que o Dopp utiliza como telefone lá na parte 5 é descendente do sapo em que William Zeppelin utiliza Ramon na parte 1. Sem provas, sem evidências, mas não deixa de ser uma teoria interessante. Hirakawa Daisuke é o nome do dublador japonês que foi responsável por dar voz ao Kakyoin. Um fato curioso é que além de Kakyoin, Hirakawa deu voz a diversos outros personagens, como por exemplo o personagem Tamotsu de Boku no Pico. A história de origem da flecha de Stand é bastante enigmática. É dito que após a queda de um meteoro na Terra, uma equipe de investigação foi designada para pesquisar a respeito dos detritos. Acontece que todos os membros dessa equipe que entraram em contato com o meteorito acabaram contaminados com um estranho vírus. A maior parte das pessoas infectadas morreram, porém aquelas que sobreviveram desenvolveram estranhas habilidades sobrenaturais. Dos resquícios do meteorito foram forjadas algumas flechas, tais flechas que mais pra frente na obra recebem o nome de flechas de Stand. Tá, mas o que essa história tem a ver com Mikitaka? Mikitaka é um personagem da parte 4 que é um tanto quanto curioso, pois ele possui uma habilidade especial e seu stand recebe até mesmo um nome, só que em nenhum momento na obra ele assume que é um usuário de stand. Ele apenas diz que é um alienígena que perdeu sua nave. Tem um momento na parte 4 onde a flecha de stand é atraída por Mikitaka e tenta atacar ele, só que a flechada não surte efeito algum no personagem. E é nesse ponto que entra uma teoria bastante interessante que diz que as flechas de stand e o Mikitaka vêm do mesmo planeta. Essa hipótese fecha praticamente todos os buracos no desenvolvimento do Mikitaka, já que o fato de o personagem e as flechas terem a mesma origem explica o porquê dele ter uma habilidade especial mesmo não sendo um usuário de stand, também explica o motivo da flecha ter sido atraída por ele mas ao mesmo tempo o rejeitar, e por fim comprova que ele é realmente um alienígena, mas lembrando, é apenas uma teoria. Como eu citei anteriormente aqui no Iceberg, toda vez que o Araki vai introduzir a habilidade especial de algum vilão, ele faz isso da forma mais confusa possível, como por exemplo na subida de escada do Polnareff ou até mesmo na primeira batalha contra o Diávolo. Mas se você já acha esses dois eventos extremamente confusos, é porque você ainda não viu a introdução do G4C na parte 7. Todo o arco que começa no capítulo 64 e se passa na Filadélfia trata de diversos personagens tentando resolver o mistério de quem atirou no Johnny. Sem dúvidas, a melhor explicação que eu encontrei para o que acontece
aparece nesse arco é do X-Force. Ele fez um vídeo de mais de 23 minutos onde ele explica detalhadamente tudo o que aconteceu durante o arco. E para isso ele modelou todo o cenário onde esses estranhos acontecimentos se passam no Blender. O que eu vou fazer agora vai ser um resumo barra tradução do vídeo dele, então caso você não queira assistir essa parte do vídeo, pula para essa minutagem aqui. O arco tem início com Johnny Gyro perseguindo Diego Brando. Nesse arco nós também temos a presença de dois outros personagens importantes, que são Weka Pipo e Funny Valentine. Johnny e Gyro decidem se separar para tentar encurralar Dio, só que quando eles fazem isso, Gyro acaba sendo encurralado por Chocolate Disco e Funny Valentine. Johnny até tenta avisar Gyro sobre o perigo que ele tá correndo, mas ele acaba sendo baleado por uma figura misteriosa. Depois de tomar os tiros, Johnny consegue escapar do local usando seu Tusk Ato 3. Gyro até tenta averiguar a situação, mas é confrontado por Disco e acaba perdendo um bom tempo lutando contra ele. Depois de derrotar seu inimigo, Gyro vai até o local onde Johnny foi baleado, porém não encontra ninguém. Muito confuso com a situação, ele decide pedir para algumas pessoas que estavam num parque próximo dali se elas viram o que aconteceu. Um grupo de crianças do local diz que viu Diego atirando em Johnny. Já duas garotinhas gêmeas dizem que foi Weka Pipo. E um senhorzinho que estava pintando por ali diz que foi Funny Valentine. Bem, agora que vocês já entenderam um pouco do quão confuso é esse arco, eu vou começar a explicar por que cada uma das pessoas no parque viu uma cena diferente. Ao longo do arco, nos é mostrada a cena de Johnny sendo baleado pela perspectiva de diferentes personagens. Primeiramente, a gente vê a versão do Weka Pipo, onde ele estava perseguindo Jill na intenção de usar ele de isca para atacar Funny Valentine. Só que no meio dessa perseguição, ele acaba sendo atacado por uma figura misteriosa que se esconde atrás de uma bandeira dos Estados Unidos. Ele dispara vários tiros contra a figura, que acaba se revelando como Johnny Joestar. Depois a gente tem a versão da história pela perspectiva do Dio. Diego estava pensando na exata mesma ideia que o Weka Pipo, que era usar ele como isca para atrair Funny Valentine. Só que o plano de Dio falha quando o Weka Pipo nota sua presença e desfere vários tiros contra ele. Dio desvia dos tiros e revida, só que quando o Weka Pipo é baleado, ele se revela Johnny Joestar. Logo após isso, Diego e o Weka Pipo se encontram e eles parecem bastante confusos com a situação, já que os dois têm vívida memória de que atiraram em Johnny Joestar. E depois de algum tempo eles presumem que esses estranhos acontecimentos fazem parte da habilidade do D4C. Também é contada uma terceira versão do ataque a Johnny, na qual Funny Valentine atira nele. E depois disso nos é explicado que os três personagens atiraram em Johnny, só que em realidades diferentes que coincidiram em um único ponto. Só que esse conceito de diversas coisas coexistirem em um mesmo ponto de um mesmo universo meio que vai contra toda a dinâmica do D4C. A conclusão que o X-Force propõe no vídeo, e que eu particularmente concordo, é de que o Araki mudou um pouco a habilidade do D4C ao longo da parte 7, simplificando um pouco mais a habilidade do personagem. No vídeo ele também dá uma explicação extra que se adequa à habilidade simplificada do D4C, mas eu vou parar por aqui. Se você quiser uma explicação muito mais completa a respeito de quem atirou no Johnny, eu te recomendo fortemente o vídeo dele que vai estar aí na descrição. Recentemente foi lançado lá no Japão o OVA de Josuke e Whole Horse, e esse mangá aí foi o primeiro OVA de Jojo canônico não escrito pelo Araki. Falando do ponto de vista biológico, Giorno não é italiano, já que Jonathan e Jill são ingleses e a mãe de Giorno é japonesa. Existem rumores de que em uma reunião Araki sugeriu que a parte 3 fosse uma espécie de retold da história do Drácula, só que nos tempos modernos. Porém só uma pessoa naquela sala gostou da ideia, então ela foi descartada. Polnareff é um personagem da parte 3 que também tem participação importante na parte 5. Durante essa parte ele atua como informante da gangue do Buciarati e como grande inimigo de Diávolo, sendo um dos personagens que mais tem informações sobre ele e seu passado. Mas por incrível que pareça, originalmente o Araki não planejava trazer o Polnareff de volta na parte 5. Ele pretendia que o informante fosse um personagem novo, com uma história própria. Mas no fim o retorno do Polnareff causa um impacto muito maior do que qualquer novo personagem poderia causar. Existe uma teoria que diz que o personagem Jotaro Kujo, um dos protagonistas da parte 3, é autista. A teoria se baseia em diversos aspectos da personalidade do Jotaro, que são bastante similares a características do autismo, como por exemplo a agressividade, inteligência elevada e a dificuldade de relação com a sua filha. Além de que uma dessas páginas que fala um pouquinho mais sobre os personagens, diz que Jotaro tem dificuldade em entender sentimentos. No meu ver, o Araki não desenvolveu o Jotaro como um personagem autista, principalmente porque na época em que a parte 3 foi escrita, o autismo não era um tema muito difundido, e essa condição sofria de um estigma absurdo, muito maior do que o que temos hoje em dia. Mas nem por isso a teoria deixa de fazer sentido, portanto cabe a você escolher no que acreditar. No OVA da parte 3 lançado em 2005, existe uma cena onde Jill está lendo o Alcorão, que caso você não saiba é o livro sagrado do Islã. A cena repercutiu bastante e gerou uma grande polêmica, já que em tese ela associava um dos maiores vilões de Jojo à religião islâmica. A cena não rendeu processos nem nada do tipo, mas ela foi um dos motivos da APPP Studios não ter continuado a adaptar Jojo.
Sorvete e Gelato são dois membros da Passione, máfia da parte 5 de Jojo. Os dois faziam parte do esquadrão de assassinatos, até o fatídico momento em que eles decidiram confrontar o chefe e tentar expor sua identidade. Tal ação acabou resultando na morte dos dois personagens. Essa teoria diz que Sorvete e Gelato estavam tentando ajudar o Polnareff, já que ambos possuíam o mesmo objetivo de revelar a identidade do chefe. Infelizmente eu não encontrei nenhuma evidência que comprovasse a teoria, mas mesmo assim acho que é interessante expor ela aqui no iceberg. Existem alguns doujins extremamente bizarros que envolvem kakyoin, golfinhos e cavalos. O Ice Bucket Challenge, ou desafio do balde de água, consiste em uma prática onde as pessoas pegam um balde de água e jogam em sua cabeça. A ideia do desafio é conscientizar as pessoas sobre a doença esclerose lateral amiotrófica. E a parte do balde de gelo ocorre porque essa é mais ou menos a sensação que as pessoas que sofrem com essa doença sentem quase o tempo todo. Muitos famosos participaram do desafio, e um deles foi Hirohiko Araki, o autor de Jojo. Essa curiosidade apresenta spoilers massivos do final da parte 6. Se você não quer tomar spoilers, pula pra esse tempo aqui. Entre os inúmeros antagonistas da parte 3, nós temos os irmãos Oingo Boingo. Um dos irmãos apresenta um stand bastante curioso, que é uma espécie de gibi que consegue prever o futuro. E em certo episódio, esse stand prevê que Jotaro teria sua cabeça explodida ao meio. Só que ao decorrer desse capítulo, a gente descobre que quem teria a cabeça partida ao meio, na verdade seria um dos irmãos, que por coincidência estava disfarçado de Jotaro. Acontece que essa teoria aqui diz que realmente Jotaro estava destinado a ter sua cabeça partida no meio. Só que isso só foi acontecer no final da parte 6, na morte do personagem, concretizando assim a previsão do stand. Diávolo, o grande vilão da parte 5, sofre de dupla personalidade, sendo uma delas o grande chefe da máfia italiana Diávolo, enquanto a outra é Doppio, um cara totalmente recluso e introvertido. É bem natural pensar que Diávolo seria a personalidade original do personagem, já que ele é uma personalidade muito mais forte e dominante. Mas essa teoria sugere justamente o contrário e diz que Doppio na verdade é a personalidade original, e que Diávolo na verdade é a personalidade do stand King Crimson, que de acordo com essa teoria seria um stand parasita. Um dos fatores no qual a teoria se embasa é que por diversas vezes King Crimson fala com a voz de Diávolo, sendo essa uma característica bastante rara entre os stands de Jojo, mas enfim é apenas uma teoria. Alguns anos atrás, cientistas japoneses descobriram um novo micro-organismo, que foi nomeado como Neostigarctus lovedeluxe. E por mais inacreditável que isso pareça, o nome Lovedeluxe foi dado em homenagem a Jojo, já que esse micro-organismo apresenta diversas estruturas muito similares aos cabelos do stand Lovedeluxe. Como eu já citei antes aqui no iceberg, o Jill possui dois stands, sendo um deles o seu próprio stand, que é o Zawardo, e o outro o The Passion, que é o stand do Jonathan. Só que essa teoria aqui sugere que na verdade o Zawardo é o stand do corpo do Jonathan, e não do próprio Jill. Calma que eu vou explicar. Durante a parte 3, Jill faz diversas vítimas e consome o seu sangue para conseguir anexar sua cabeça ao corpo do Jonathan. E é somente nos capítulos finais dessa parte que ele consegue domínio completo sobre esse novo corpo. A questão é que, coincidentemente, só quando ele consegue acesso completo ao corpo que ele possui, que ele desbloqueia o seu potencial máximo com o Zawardo. Já o segundo stand, que é o The Passion, ele utiliza desde o primeiro episódio da parte 3. Sendo assim, até que faz bastante sentido pensar que o Zawardo na verdade é o stand do corpo do Jonathan. Mas enfim, novamente é apenas uma teoria, cabe a você acreditar ou não. Essa teoria aqui diz que o mesmo cara que salvou o Josuke quando ele era criança dirigiu a ambulância que matou o Kira no final da parte 4. Eu não encontrei nenhum indício que comprova essa teoria, mas achei interessante colocar ela aqui no iceberg. Cena de sexo com mais de 30 páginas cortada da parte 7 e sexo. Eu encontrei informações como essa em inúmeros icebergs que eu consultei para fazer esse vídeo aqui. Só que não existe nenhuma evidência de que alguma cena de sexo tenha sido cortada de Jojo. Até porque o anime quase nem dá foco nas relações amorosas dos personagens. Então por que diabos haveria praticamente um capítulo inteiro dedicado a uma cena de sacanagem? Esse tópico aqui é uma junção de vários outros tópicos que estão presentes na maioria dos icebergs de Jojo que eu conheço. Só que mesmo estando em inúmeros icebergs, após horas de pesquisa eu não consegui encontrar praticamente nada a respeito dos tópicos que eu vou apresentar a seguir. Por conta disso, essa parte do iceberg vai contar com muitas suposições minhas. Mas enfim, vamos lá. Os tais tópicos misteriosos que eu encontrei normalmente falam de coisas como incidentes com stands ou stands existem na vida real. Alguns eventos históricos também são citados, como por exemplo a chuva de sangue na Índia no ano de 2001,
Moon, o assassinato de John F. Kennedy e a praga dançante. Sinceramente, eu acho que eu nem preciso comentar quão absurda é essa ideia de stands existirem na vida real, mas eu acho que dá pra gente tirar algum proveito desses tópicos meio sem sentido. Na minha opinião, o Araki provavelmente tem como inspiração alguns desses eventos bizarros para criar habilidades de stand. A exemplo, a chuva sangrenta, que talvez tenha inspirado a habilidade do Weather Report, ou até mesmo a combustão espontânea humana, que é uma rara condição onde a pessoa queima de dentro para fora e as únicas partes do seu corpo que ficam intactas são as mãos e os pés. Sou só eu ou esse fenômeno lembra muito Yoshikage Kira? A respeito do John Kennedy, eu encontrei algumas pessoas relacionando a sua morte ao Tusk Ato 4, mas enfim, acho que esse buraco aí é fundo demais para mim entrar. O principal antagonista da parte 7, Funny Valentine, faz aniversário no dia 20 de setembro, que é o dia do meu aniversário. Originalmente, o vilão da parte 4, Yoshikage Kira, teria um backstory muito mais profundo e pesado. O personagem teria sido abusado durante toda a sua infância por sua mãe, e seu pai sempre foi negligente e nunca tentou ajudar. Essas violentações frequentes justificam duas coisas. A primeira é o estranho fetiche do Kira por mãos, já que como Freud, pai da psicanálise, explica em uma de suas inúmeras teorias, a negligência por parte dos progenitores no desenvolvimento sexual da criança acaba resultando em inúmeros traumas e também em fetiches extremamente estranhos, que no caso são as parafilias, como por exemplo o sadismo, o masoquismo e até mesmo a própria quirofilia, que é o fetiche por mãos que o Kira apresenta. O segundo ponto que esse backstory explicaria seria a atitude super protetora por parte do pai de Kira, a qual seria uma tentativa de redenção do personagem por ter negligenciado os abusos que o filho sofria. No fim das contas, Araki acabou percebendo que essa história de fundo acabaria tornando o Kira um personagem muito triste, e também justificaria em demasia o fato do personagem ter se tornado um vilão, algo que o Araki ainda não estava seguro o suficiente para fazer na parte 4, e que só foi acontecer lá na parte 7 com o Funny Valentine. Yoshikage Kira utiliza as mãos de suas vítimas para executar inúmeras tarefas, e uma delas é para limpar sua bunda. Recentemente foi anunciada a nova edição da JoJo Magazine, que é a revista oficial de JoJo, a qual sempre traz novas informações e anúncios importantes a respeito da obra. A capa dessa edição já foi divulgada e ela carrega um segredinho muito especial, já que muito provavelmente essa revista aqui vai anunciar a parte 9 de JoJo. Muita gente está acreditando nisso porque nessa capa a gente tem a presença de 9 flechas. 9 flechas, parte 9, acho que você já ligou as coisas. Se você reparar bem nos personagens que estão nessa capa, você vai perceber que aqui a gente tem os JoJos e suas contrapartes. Jonathan Joestar e Johnny Joestar, Josuke e Gap. Só que além desses 4, a gente tem um quinto personagem, que é a Jolyne. Então o que muita gente está teorizando é que provavelmente o protagonista da parte 9 será um novo JoJo feminino. Talvez uma contraparte da Jolyne, quem sabe? Por enquanto, só nos resta aguardar o lançamento da revista e futuramente da parte 9, que muito provavelmente será a última parte de JoJo. Porque convenhamos, quando a parte 9 for finalizada, o Araki provavelmente já vai estar lá na casa dos 70 anos. E depois de ter dedicado tanto tempo da sua vida para escrever uma obra tão rica e maravilhosa, eu tenho certeza absoluta que ele vai poder descansar tranquilo. Mas bem pessoal, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo que goste de JoJo. Caso você tenha alguma sugestão de tema para um futuro iceberg, sinta-se livre para deixar ele aí nos comentários. E falando em comentários, caso você conheça alguma teoria ou curiosidade a respeito de JoJo que eu não citei aqui no iceberg, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo e ajudar a deixar esse vídeo um pouquinho mais completo. Novamente, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.